Olá, conjobianos! Juntos mais uma vez nesse último encontro nosso para falar sobre o papel do jovem cristão na sociedade atual, que, como tenho dito e reitero, é o papel de todo cristão na sociedade atual. E nós olhamos com carinho para a carta de Paulo aos Filipenses e buscando em cada capítulo essas marcas que de fato definem a nossa posição, o nosso papel dentro deste mundo pós-moderno, desta sociedade perdida, longe de Deus, mas onde muitos podem encontrar o Senhor e ter em Cristo o seu Salvador, se a nossa influência for marcante nessa sociedade. Afinal de contas, fomos chamados para isso. No nosso primeiro encontro, eu disse que o papel do jovem no mundo atual é um papel de estabilidade em um mundo instável. E aí baseamos isso nas considerações de Paulo no capítulo 1. No capítulo 2, eu afirmei que o papel do jovem cristão na sociedade atual é um papel de amabilidade em um mundo movido pelo ódio. Já no capítulo 3 eu pontuei que o papel do jovem cristão na sociedade atual é um papel de desapego em um mundo materialista. E hoje, pensando no capítulo 4, vamos ver o que Paulo nos diz? Versículo 7, Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos ou sentimentos em Cristo Jesus. De acordo com o capítulo 4, o papel de um cristão e, portanto, de um jovem cristão na sociedade atual também é um papel de contentamento em um mundo ansioso. A ansiedade é o foco de Paulo neste capítulo 4 e ele vai expressar em nome de Deus, inspirado por Deus, a visão clara de que o cristão, de que o seguidor de Jesus, de que o verdadeiro discípulo de Jesus deve combater esse sentimento, essa preocupação que nós chamamos de ansiedade. Sim, porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva em relação ao futuro. Veja que a culpa é uma preocupação excessiva em relação ao passado, mas já a ansiedade nos leva para um tempo que nós ainda nem vivemos. É uma preocupação exacerbada em relação ao futuro. Sobre a ansiedade, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Já o nosso Senhor Jesus, no sermão chamado de Sermão do Monte, falou sobre a questão da ansiedade, que nós não deveríamos estar preocupados quanto à nossa vida, pelo que haveríamos de comer ou beber ou nos vestir, tendo por certo que há um Pai no céu, um Pai celestial que cuida de nós sem que nós precisemos ficar ansiosos ou preocupados. Então observe aí como era a vida de Paulo, portanto, para não ser ansioso. Paulo que passou por tantas circunstâncias que simplesmente nos destruiriam emocionalmente. Como é que Paulo pôde superar essa sensação de ansiedade para que, com autoridade, dissesse: não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma? Duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, Paulo fez uma opção clara e definitiva por viver de acordo com os valores da simplicidade. Isso é um antídoto contra a ansiedade. Uma vida simples. Observe no verso 19 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
É como se Paulo dissesse assim: você não quer viver ansioso? Então enxugue a sua vida, simplifique a sua vida, pegue as suas muitas opções e reduza a 2 ou 3. Viva de maneira simples. Gente, nós tornamos muitas vezes a nossa vida muito complexa e assim agregamos mais preocupação, mais ansiedade, mais peso sobre os nossos ombros para carregarmos nessa jornada que já é tão difícil, mas ao contrário, devemos simplificar a nossa vida no meio de uma vida tão complexa como essa em que as pessoas vivem. Isso é interessante porque Jesus fez essa opção por um viver simples, desapegado, e ele motivou seus discípulos a viverem assim. Faça um exercício aí. Imagine se Deus chegasse para você com 2 folhas em branco e colocasse as 2 nas suas mãos e dissesse assim: nessa folha aqui você vai escrever tudo aquilo que você precisa, e nesta outra folha você vai escrever tudo aquilo que você deseja. A minha pergunta é: qual das listas seria maior, hein? A lista das coisas que você precisa ou a lista das coisas que você deseja? Porque nem tudo que a gente deseja, a gente de fato precisa. E nem tudo que a gente precisa, a gente de fato deseja. Por falta de visão daquilo que Deus quer para os seus filhos. Então, quanto mais desejos no coração, e quanto mais falta de visão daquilo que de fato é vital para a vida da gente, então mais ansiosos nós seremos. Isso é uma questão certa. Quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, a visão de Jesus ali é que nós devemos depender de Deus e viver em cima das questões mais simples e básicas. E se vierem as coisas mais sofisticadas à nossa vida, glória a Deus por isso. E se nós pudermos adquirir algo mais sofisticado em nossa vida, ficaremos felizes e glorificaremos a Deus, mas jamais ficaremos ansiosos por não tê-las. Essa é a questão. Deus sabe o que nós precisamos. Uma grande dificuldade nesse século é que as pessoas vivem muito em função da conquista. Elas precisam conquistar, elas precisam obter, elas precisam correr atrás, elas precisam passar por cima de alguém, porque senão alguém passa por cima delas. E essa é a ciranda da vida. O resultado é gente profundamente inquieta, profundamente infeliz e gente escravizada por ansiedade. Mas a Bíblia não diz que nós devemos viver na perspectiva da conquista, daquilo que nós conquistamos com as nossas próprias mãos, mas nós devemos viver daquilo que nós recebemos, na perspectiva das dádivas, e dádivas que provêm não das nossas mãos, mas das mãos de Deus. Então pense nisso. Você vive daquilo que precisa ou daquilo que deseja? Isso vai marcar a sua vida, se é uma vida ansiosa ou não. Mas é uma segunda escolha de Paulo aqui. Paulo fez uma opção, não só por viver de acordo com a simplicidade de vida, mas também com os valores do contentamento. Ele diz aqui no versículo 11: não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é contentamento. E essa palavra contentamento vem lá do latim, tem a ver com a palavra contento, que está ligada à palavra conteúdo, ou seja, é alguém que tem conteúdo. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. É alguém pleno. É alguém em quem não há ausências, ou alguém em quem essas ausências não geram ansiedade. Bem, eu aprendi a contentar-me com o que
tenho. Se eu tenho, amém. Se eu não tenho, eu não vou perder o sono, não vou abraçar a angústia, não vou me tornar escravo da ansiedade por não ter, porque eu vivo a minha vida na dependência do Senhor. E quem é que me basta além do Senhor em minha vida? Eu creio que esse é o princípio fundamental do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou ainda o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Por que eu não sinto falta de nada? Porque eu tenho ao Senhor como meu pastor. E o meu pastor sabe do que eu preciso, o meu pastor sabe das minhas necessidades, e ele prometeu que em Cristo Jesus haverá de suprir cada necessidade da minha alma. E os meus luxos? Não. E os meus desejos? Não, mas as minhas necessidades sim. E feliz quem encontra contentamento nisso. Isso não é uma vida medíocre não, porque Deus abençoa as nossas vidas. E Deus nos dá coisas que nem imaginávamos ter. A questão fundamental é que nós não vivemos atrás de Deus pelo que Ele tem para nos dar, mas pelo que Ele é e o que Ele representa para nós. E nele nós estamos satisfeitos. Portanto, meus queridos, que Deus nos ajude a vivermos nesses dias atuais, de fato, como filhos de um Pai Celestial, que sabe do que precisamos e supre estas necessidades. Um forte abraço, obrigado por me ouvir durante essa série, essas semanas, que Deus abençoe a sua vida. Tchau!